Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos envolva, né? Que tenhamos paz. É um prazer estarmos juntos, retomando o nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana, ainda no livro O Homem Integral, psicografia através do médium Divaldo Franco, hoje na companhia dos amigos Eduardo Araújo e Amaury Santos Neto. Pois é. E o Cléver continua ali sendo nosso nos aguentando, coitado. Amigo incondicional. Essa é a maior prova. É a maior prova, né? Sem eles, vocês não imaginam como seria. Não seria, não aconteceria. Não aconteceria. Não é? Agradecidos a Jesus, que tenhamos uma semana de paz a partir de hoje, né? E que nosso estudo nos auxilie durante a semana a refletir as situações que a vida pode nos trazer, não é? Eduardo, você vai retornar à leitura aí, capítulo 7 ainda. Terminando ainda o capítulo 7, já no último tópico, as leis kármicas e felicidade. E no último programa a gente justamente estava falando, e Joana vai dar continuidade agora, no 17º parágrafo, a questão da felicidade, né? Porque mesmo diante da dor, da dificuldade, nós podemos buscar o bem e termos paz aí, felicidade no coração. Então ela vai dizer que nenhum impedimento na vida há felicidade. Sim. Agora depende de que felicidade é essa do nosso conceito de felicidade. Com certeza. E ela vai continuar dizendo o seguinte: uma resignação dinâmica ante o infortúnio. Quer dizer, resignação quer dizer que a gente não pode se revoltar. Então, exatamente. Aceitar aquela situação, mas... Não é aceitar passivamente, como algumas pessoas interpretam. Porque os espíritas são conformistas, que eles gostam de sofrer. Não é nada disso. Quando você vê que Joana usa um termo aqui de resignação dinâmica. Sim. Olha a proposta psicológica, né? Ela usou o termo dinâmica, ela não falou só resignação. Resignação dinâmica, isto é, você entende um momento difícil, sabe que é um aprendizado, que é uma experiência, mas não é passivo. Mas vai buscar soluções para sair daquela situação. Com certeza, perfeito. Como você falou no último programa, né, do momento difícil da sua vida, que você falou, não, vou ter que fazer alguma coisa aqui para mudar essa situação. Mas você não se revoltou, não. Você não se entregou. Não. É isso que é a proposta de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles aqui. Ela continua dizendo o seguinte: a naturalidade para enfrentar o insucesso, negando-se a que interfira no estado de bem-estar íntimo, que independe de fatores externos, realiza a primeira fase do estágio feliz. Então vamos analisar isso aqui com mais calma. Ela diz: a naturalidade para enfrentar o insucesso é uma outra grande dificuldade que nós temos. Nem tudo que a gente faz na vida vai dar certo. Com certeza. Naquele primeiro momento. É uma prova que você faz e não consegue passar. É uma proposta de emprego que estava tudo certo para acontecer e dar errado. É um problema de saúde. São insucessos que acontecem na vida de qualquer ser humano. Agora, como nós lidamos com isso é que é a grande questão. Porque nós precisamos entender que na vida vai ter momentos difíceis, sim. E a gente precisa ter essa serenidade, né, para, ela diz aqui, uma naturalidade para enfrentar o insucesso. Isto é, não tratar aquilo como uma coisa terrível. Um castigo. É um castigo. Porque isso gera o quê? Pessimismo, revolta, desânimo, depressão. Abre portas para obsessão. É tudo junto, não é, Miranda? É o terror, não é? Não é? Porque tem coisas que nós vamos observar que são consequências das nossas escolhas nessa encarnação. Então, é a sequência natural da lei, né? Que é uma lei de correção. Porque a lei divina é de correção, senão o pai seria omisso. Sim. Aí você usou a palavra castigo, e sempre que eu escuto a palavra castigo, eu volto a refletir. Castigo não é mutilação, castigo não é tortura. Exatamente. Olha, um pai dentro de casa, ele tem as regras. Lidando no atendimento fraterno à família, tivemos que atender, o pai decretou o seguinte: não quero que vocês tragam o namorado para dormir dentro de casa. E durante o final de semana, os pais viajaram, né?
E houve festa dentro de casa. Então, a adolescente de 13 anos levou o namorado. O irmão, um pouco mais velho que ela, levou a namorada. Quando retornaram, o pessoal do condomínio estava fazendo reclamações e narrando situações do que ouviram. E os pais tomaram conhecimento. Apesar da casa ter ficado impecavelmente arrumada, os pais tomaram conhecimento. E aí, tanto o pai quanto a mãe e a avó chegaram juntos para conversar, porque a determinação era: vocês podem namorar. Agora, eu não quero que traga o namorado para dormir dentro de casa. Porque daqui a um mês você vai mudar de namorado. Daqui a um ano você pode mudar de namorado. Então vai ficar uma sucursal de namoros aqui em casa. E nós não queremos. O que foi que aconteceu? Quando eles tomaram conhecimento de tudo, proibiram festas dentro de casa quando eles não tivessem. E realmente a regra de não levar namorado para dentro de casa continuou valendo. Né? Então eles proibiram festa dentro de casa e proibiram o consumo de bebida alcoólica dentro de casa. Porque nessa festa aconteceu o uso de drogas, sim, aconteceu o uso de bebida alcoólica e tornou-se um abuso. Né? Não é? Ela, a menina, ficou revoltada. E ele, conversando comigo, falou assim: Miranda, esse foi o castigo que eu escolhi para ela. Porque pelo gosto da mãe, ela teria saído de casa. Veja só, foi o pai. Pelo gosto da mãe, ela teria saído de casa. Ela ia ter que arranjar um trabalho, ia ter que fazer alguma coisa para morar na casa de outra pessoa da família. E ela se achando, né, desesperada, porque o pai e a mãe, o pai teve essa postura de dizer: olha, o castigo é esse, porque minha intenção é fazê-la raciocinar. Se eu sou o pai, sou eu quem mantém a família, eu tenho o direito de dizer quais são as regras de funcionamento. São as leis domésticas que regem a minha família. E o castigo que eu dei a ela foi esse. Porque se eu fosse permitir que ela saísse de casa como a mãe queria, não seria mais um castigo, seria uma tortura. Porque ela é uma adolescente, vai completar 14 anos, e eu ia expor minha filha a situações que ela poderia degenerar mais ainda. Foi esse atendimento doméstico, fraterno, que me fez ponderar a atitude desse pai e dessa mãe. E foi esse pai que conseguiu me fazer raciocinar o que era o castigo. O castigo é pausar uma atitude errada, convidando a uma reflexão. A tortura seria uma mutilação, porque emocionalmente ela não estava preparada para ficar longe da família. Então, se nós que somos pais, espíritos imperfeitos, mas eu entendo quando as pessoas dizem assim: Deus não castiga, Deus educa. Olha, se você tem dificuldade de lidar com a palavra castigo, eu compreendo. Mas castigar tem o objetivo de levar à castidade, de levar ao apurar uma atitude do sentido benéfico. Perfeito. Agora, Deus não tortura. Porque as leis que regem a vida no universo não fomos nós que criamos. Se as leis partem de Deus, as leis são Deus em nossa vida. Não é? Agora, no momento em que nós impomos situações que levam a constrangimento, que levam a ansiedade, que levam a um desajuste emocional, aí não é castigo, aí é tortura. Não é? Mas nós precisamos dessas regras educativas. E nós não podemos fugir dela. Agora, o que é que faz? Qual é o maior desconforto para nós diante das leis? A nossa rebeldia. Porque na hora que aquele pai falou para a menina: você não vai poder mais fazer festas aqui em casa quando eu não estiver, e mesmo na minha presença, o uso de bebidas alcoólicas eu não quero, porque eu não bebo, sua mãe não bebe, nós estudamos a doutrina espírita e lidamos com mediunidade. Sabemos as consequências de uma família que abre a porta de um bar dentro de casa para espíritos que não têm maturidade de lidar com aquilo. Aí nós começamos a refletir. A menina ficou raciocinando e ela tornou-se dócil. A partir de então, ela ficou mais receptiva às orientações do pai. Mas se tivesse prevalecido a determinação da mãe, teria sido caos para aquela família. Não é? Então, são leis que nós não conseguimos burlar as leis de Deus. Mas se ela tivesse se mantido rebelde com o pai, ia terminar prevalecendo a lei da mãe. Ia ter que sair de casa. Com certeza. Não é? Porque é a nossa rebeldia que nos leva ao sofrimento maior diante da correção. Aí nos lembramos do salmista quando diz assim: bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Não é bem-aventurado o homem a quem Deus mutila. Não é bem-aventurado o homem a quem Deus tortura. Então,
corrigir é educar, e você não corrige sem cercear. E Deus nos deixa essa lição. O nosso mau uso do livre-arbítrio nos leva a uma câmara de retificação, um cérebro mutilado, um corpo imperfeito, uma alienação de qualquer nível. Então, nós precisamos sim saber que a dor diante do castigo, da correção, é a nossa rebeldia, porque aí depende de nós. Se nós formos dóceis à vontade do Senhor, vamos entender aquela pausa como sendo uma chamada para reflexão, vamos mudar a direção e chegaremos à felicidade. Perfeito. Você que chegou agora está ouvindo qual programa, Maria de Fátima? Momentos com Joana, estudando o Homem Integral, na companhia do Eduardo, do Amauri e do Clever. Isso aí. Mas volto a dizer, se você tem dificuldade de lidar com a palavra castigo, não use no seu dicionário, não use. Vamos dar continuidade aqui à leitura do livro Homem Integral, no capítulo 7, agora no 19º parágrafo, quando o Espírito Joana de Ângeles vai dizer o seguinte: o amadurecimento psicológico, a visão correta e otimista da existência são essenciais para adquirir-se a felicidade possível. Possível. A Joana é muito boa porque ela consegue sempre complementar a ideia de uma forma clara. Porque senão você está vendendo uma coisa que não existe na Terra. Né? A felicidade não é deste mundo. Não. Plena não é. Porque só os mundos felizes é que tem essa felicidade, os mundos celestes. Nem o mundo de regeneração a felicidade é plena. Com certeza. Mas o bem já predomina. Eles fluem muito mais da aurora da felicidade do que a gente possa imaginar. Mas a Joana diz aqui no sentido interior, né? Porque a felicidade, claro que no mundo regenerado, no mundo feliz, como o bem predomina, sobretudo no mundo feliz, a felicidade ela é mais compartilhada, porque não há as misérias humanas que nós vemos na Terra. É diferente. Mas nós ainda não fizemos por merecer estar no mundo. Com certeza. Nem regenerado, quanto mais feliz. Ainda estamos buscando a chance de estar no mundo regenerado. E aí Joana nos diz que essa felicidade, né, ela depende, essa felicidade possível, de uma visão otimista da existência. Quer dizer, uma visão correta e otimista. Repetindo, o cuidado que as pessoas precisam avaliar se a sua visão é pessimista. Se a gente olhar para o mundo, Kardec pergunta no Livro dos Espíritos que a maldade humana era muito grande. E ele questiona os espíritos se o mundo não estaria regredindo. E aí os espíritos falam, não. Observa o conjunto e verás que a Terra progride. Isso está lá na Lei de Progresso, no Livro dos Espíritos. E se você realmente parar para olhar, olha o que era a humanidade há 100 anos atrás, olha o que é a humanidade hoje, com todas as mazelas que nós vivemos. Em 200 anos a coisa mudou. Muito, rápido. Muito. Né? Nós vemos aí que hoje a mulher tem os seus direitos. Ainda temos que avançar? Temos que avançar. Claro. O negro, há 50 anos, nos Estados Unidos, não podia sentar num ônibus. E os Estados Unidos da América, o país mais poderoso hoje do planeta, elegeu um presidente negro por 2 mandatos. Os próprios países mais fechados, né, do planeta sofrem pressão da comunidade internacional para reverem algumas posturas mais radicais, mais autoritárias. Os direitos humanos, de certa forma, estão sendo mais respeitados. Falta ainda? Claro que falta. Mas olha o que era. É o que os espíritos nos falam. Que a gente observe o conjunto e veja o quanto mudou a tecnologia que nós temos hoje, o avanço da área da medicina. Então, graças a Deus, apesar de todas as mazelas que nós vivemos, o progresso está caminhando. Você falou na medicina, e eu me lembro que antigamente, muito mais na minha época, né, do que na sua, qualquer pessoa que sofria uma amputação era aleijado. É como se fosse o bacilo de Hansen, né? Olha, fulano está com lepra. Isso. Então ele era aleijado da sociedade. Hoje não. Hoje você tem Paralimpíadas. Exatamente. O indivíduo não tem as 2 pernas,
né? Eu fiquei até constrangido, porque eu vi aquele rapaz sem os 2 braços, nadando, brasileiro, ganhou a medalha de ouro, e eu disse pro Vitor Hugo lá, você tem os 2 braços, eu também tenho, que vergonha. Não vale, não. A gente se afoga, a gente se afoga, e ele sem os 2 braços. Ganhou a medalha. Então, olha, a valorização do ser humano é lenta? Porque o progresso não dá saltos. Sim. Né? E por isso que o nosso mundo, apesar da gente estar sendo massacrado, né, pela mídia com relação à morte, mas você liga hoje, por exemplo, eu liguei a televisão, só fala dos rapazes sempre que morreram, uma visão pessimista, né, agora, né? Aquela coisa, só coisa porque pessimista. É para impactar. Esse impacto gera um dano em nossa emoção. Sim, sim. E esse dano, se você já traz, né, e a maioria de nós trazemos isso, você vai startando. Eu vou dar um exemplo com relação à doença. A ciência hoje sabe, no campo do câncer, né, se você tem na família consanguínea pessoas que tiveram um determinado tipo de câncer, você traz o gene para aquele câncer. Mas por que aquele gene não starta em você e startou em outros? Alimentação, postura e equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional significa que você não pode ser ansioso. Hoje a ciência, a medicina sabe que quando você tem esses parâmetros, determinados genes que são negativos, você não starta. Você não dispara ele. E aí você não tem a doença. Você morre de qualquer coisa, mas não morre da genética. É a qualidade de vida, né? Emocional. Qualidade de vida emocional. Isso aí. E o que nós temos hoje? Pessoas extremamente jovens e ansiosas, né? E a ansiedade é uma coisa que você não pensa no passado, você só pensa no futuro quando você esquece o presente. Então, essa mudança de pensamento, não, eu vivo hoje. A Isabela era extremamente ansiosa, né? Hoje ela fala assim, olha, eu melhorei muito. Claro, porque toda vez que ela vem falar alguma coisa comigo, porque não sei o quê. Que dia é hoje? Quando é que vai ser isso aí? Daqui a 2 meses. Eu não sei se eu estou vivo, Isabela. Falava para ela. Sempre falei isso. Então, mas você só fala em morte. Eu estou falando de morte? Estou falando assim, daqui a 2 meses... Nós temos gente muito com isso. Daqui a 2 meses eu não sei se eu estou vivo. Né? Você tem certeza que vai estar? Então, só viva hoje. Viva como Kardec falou. Viva cada dia como se fosse o último dia. Se você viver o dia, você vai perdendo a ansiedade. E foi o que aconteceu com ela. Hoje ela é muito hoje do que foi... Não, só penso no futuro. Eu tenho um amigo que ele fez uma programação para ir para a Europa com a mulher, né? E eles iam em janeiro do ano passado. E em dezembro a mulher acordou, ele estava sentado na sala, 6 horas da manhã. O que você está fazendo? Não dormi nada. Eu não me senti bem. Estou acordado até agora. Vou fazer um chazinho e eu vou deitar com você, para você repousar. Aí ela fez o chá, ele tomou tal, e ele deitou do lado dela e ele ficou de lado. E 5 minutos ele só fez assim com o braço. Ela, Roberto, Sérgio. Foi. Não sentiu nada. E a viagem ficou programada. Entendeu? Só que a viagem era outra. Não era aquela. Espíritas. Entendeu? Então, o que acontece? Programar é uma coisa do ser humano, você programa, mas você tem os percalços, né? Toda a minha programação de vida está muito baseada no hoje. Aí você fala, Isabela, vai lá, marca lá o avião, que a gente fique para tal lugar e tal, mas já sabe, né? Já sei, pode não ir, né? Eu falei, mas... Não, nós vamos programar, mas nosso plano é o B, o A é do lado de cima. O A é isso aí. Então, é a gente ter prudência nas coisas, né? Para não ficar ansioso. Final de ano agora, passar o ano novo, Natal, eu passo com a minha irmã. Nós programamos um hotel fazenda, mas estou pagando o hotel fazenda em suaves prestações, né? Como bom professor do estado que a gente é. Acabou hoje, ontem a prestação. Está pago? Está tudo pago. Mas será que eu vou? Será que eu vou estar lá?
entendeu? Então, mas fez a boa escolha. Fez a boa escolha. Vai usar ou não. Exatamente, entendeu? Então, é isso. E é isso que a gente passa para o Vitor Hugo. Né? Eu sempre falo para ele, meu filho, ele é ansioso. Mas a ansiedade dele é porque a gente, né, Eduardo, os pais, né, tem que tirar boa nota, tem que fazer isso. E aí eu modero, eu sou o moderador, né? Você é o bonzinho, eu sou o carrasca. A Isabela fala assim, eu sou a carrasca. Você não é a carrasca não, você impõe a lei. Eu sou a lei mais branda, né? Mas você flexibiliza a lei. Exatamente, porque ele tem que ter os dois lados, né? E é por isso que, graças a Deus, ele, como seu filho, é um bom filho, né? Mas tem que ter regra. Sim. E aí, vamos lá. A questão que eu tinha citado do Livro dos Espíritos, para quem gosta aí de anotar, é a 784. Quando Kardec pergunta, bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Regride? E os espíritos responderam, enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas, que é o momento também que nós estamos vivendo hoje, né? Sim. Nós estamos percebendo que precisamos melhorar ainda mais. Avançamos, conquistamos coisas importantes para a civilização, mas ainda falta muito diante do que nós queremos e precisamos chegar de acordo com aquilo que Jesus ensinou a todos nós. É o que a doutrina espírita nos convida, não é? E vem atender a necessidade das nossas indagações e ânsia de felicidade. Por isso, a importância de estudarmos a doutrina espírita. Estamos vivendo esse momento de pandemia, onde as casas espíritas estiveram fechadas, mas pelas mídias, tanto as lives quanto os estudos sistematizados continuam. Nós estamos estudando Joana, que vem nos trazer a explicação psicológica da nossa necessidade, deficiência, mas também necessidade, mas está tudo calçado no Livro dos Espíritos. Isso aí mesmo, calçado no Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui para experienciar, e essas experiências, quando bem conduzidas por nós, né, não nos levam a ter doenças graves. Isso aí é uma coisa também que está muito ligada à forma como você conduz a sua vida. Dificuldade todos nós vamos ter. Vamos vivenciar muita coisa boa, mas vivenciaremos também muitas coisas negativas. Se você souber trabalhar o negativo, transformando o negativo no positivo, você vai ter uma vida plena, sem Alzheimer. A verdade é essa, porque hoje a gente sabe que é uma doença que está muito ligada assim, eu não quero saber saber daquilo que me magoa. E aí o indivíduo vai criando em si própria a própria autodestruição. A fuga. Perfeito. A fuga. Então estamos chegando ao fim desse programa, agradecendo a Jesus e pedindo a Ele que nos auxilie justamente nos momentos em que a vida nos convida, através das lições, que elas são diárias, a lembrar desses conceitos, né, que só tem vida se forem experienciados individualmente. Isso mesmo. Então agradecemos a todos. Lembrando aí que se você não conseguiu ouvir esse programa na íntegra, você pode ver a reprise dele tanto no nosso site, radioriodejaneiro.digital, como também no nosso canal do YouTube. Vai lá na playlist, né? Canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro, tem a playlist do programa Momentos com Joana de Ângeles. Muita paz a todos. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.